Bom dia para quem já entrou. Tá todo mundo me ouvindo aí? Vamos só dar mais um minutinho aí para quem tiver que entrar, para entrar no nosso canal. E daqui a pouco a gente começa a nossa aula. Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Bom dia. O pessoal tá entrando, vamos compartilhando também, compartilhem aí o link, a transmissão, para que outras pessoas possam ver e entrar também. Mais um minutinho e a gente começa a nossa aula. Bom dia para quem está entrando. Compartilhem o link aí. Depois da nossa aula, depois da transmissão, o vídeo ele fica gravado aqui no Facebook mesmo. E a gente vai colocar o link, o vídeo da aula no nosso canal do YouTube também. E aí depois você vai poder compartilhar com quem você quiser pelo YouTube também. Vou dar só mais um minutinho aí para o pessoal que tiver que entrar, para ir entrando. Ok, vamos lá. Na nossa escola dominical, a gente tem trabalhado na classe dos adultos aquela frase de Paulo em Romanos: o pecado que habita em mim, o mal reside em mim. E esse tem sido, então, durante todo o trimestre, o tema das nossas aulas, né? A gente tem conversado aí sobre essa realidade do pecado que habita, mesmo naqueles que são convertidos, mesmo naqueles que tiveram seus corações regenerados pelo Espírito Santo. Nós ainda lutamos com essa realidade do pecado. E na nossa primeira aula, então, nós vimos como o pecado ele agiu, né, e ele funcionou ali no coração e na mente dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3. A gente viu que o pecado, na verdade, não é só o ato de pecar. O pecado ali em Eva não foi apenas o ato de comer do fruto proibido, mas ele trabalhou já nela toda, antes dela conceber o ato, né, do comer o fruto. Como que o pecado ele tomou conta da sua consciência, da sua mente, gerando dúvida daquilo que Deus tinha dito. Tomou o coração, né? Então o texto diz lá em Gênesis que ela viu que a árvore era agradável aos olhos, o fruto era bom para se comer. Então tudo aquilo, o seu coração foi tomado primeiro, começou lá dentro dela. E aquilo que o pecado fez, então, dentro dela, se tornou público, se tornou algo externo a partir do momento que ela come do fruto. E é assim que o pecado ele trabalha em nós até hoje, né? Ele começa dentro de nós, ele começa na nossa consciência, na nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós
meditamos, ele gera dúvida na nossa mente, ele gera dúvida, será que é isso que Deus mesmo quer que eu faça? Não vai dar nada, ninguém está vendo. Então o pecado ele começa lá dentro, ele começa no nosso coração. Quando Jesus ele vai interpretar a lei, ele lá no Sermão do Monte, né, ele diz isso, ele diz, olha, ouvistes o que foi dito, não matarás. E aí ele vai dizer assim, mas aquele que odiar o seu irmão, ele já quebrou esse mandamento. Porque o pecado não é simplesmente o ato de matar, mas é o ódio que é gerado dentro do coração. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas se você olhar com uma intenção impura para uma mulher, você já adulterou no seu coração, é o que Jesus diz. Então o pecado ele começa lá dentro. Ele afeta o coração humano. A gente falou sobre isso já também. Então a gente entrou na carta de Paulo aos Romanos. E lá em Romanos a gente viu que Paulo ele trabalha essa questão de como o pecado ele afetou todo o ser humano e toda a humanidade. Né? Ele afetou todos nós e tudo em nós. Tá? Então Romanos 1, 2 e 3, por exemplo, nós vimos que Paulo ele vai trabalhar essa questão da dimensão, da expansão, da extensão do pecado. Romanos capítulo 1, ele vai dizer que os gentios estão mortos em seus pecados. Né? Eles se entregaram ao pecado, se entregaram à idolatria. Deus os entregou às suas próprias paixões carnais, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Ou seja, os gentios estão nos seus pecados. Só que aí no capítulo 2 de Romanos, Paulo vai dizer que não apenas os gentios, mas os judeus, os religiosos, aqueles que estavam dentro dos templos, eles também estavam mortos nos seus delitos e pecados. Eles também foram afetados pelo pecado e eles também eram alvos do juízo de Deus. Romanos 1, os gentios estão em seus pecados. Romanos 2, os judeus estão mergulhados nos seus pecados. E Romanos 3, Paulo vai dizer, todos, gentios e judeus, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós fomos afetados pelo pecado. O pecado, ele afetou o coração de todos nós. E aí lá em Romanos 3 ele vai dizer isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Então, esse é o retrato de toda a humanidade depois de Gênesis 3. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, ele nos separou de Deus, ele quebrou aquela harmonia que existia em Gênesis 1 e 2. A harmonia que Adão e Eva tinham com Deus, a harmonia que eles tinham um com o outro e a harmonia que existia com toda a criação. Então tudo isso foi quebrado, foi rompido por causa do pecado. O coração do homem foi criado em direção a Deus, ao Criador, para um relacionamento harmonioso com o Criador. Mas o que o pecado ele fez? O pecado ele desviou, ele tirou o nosso coração da direção certa. E ao invés então de nós adorarmos ao Criador, nós passamos a adorar a criatura. O nosso coração foi... o foco do nosso coração agora está num lugar errado. Né? E a obra de Cristo é exatamente a de regenerar o nosso coração, trazer o nosso coração para a direção certa novamente, para um relacionamento com o Criador. Para que a gente possa desfrutar das coisas da criação, nós precisamos estar com o nosso coração no lugar certo. O coração feito para adorar, para glorificar ao Criador. Porque se o nosso coração não estiver no Criador, nós caímos no que a Bíblia chama de idolatria. E é o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 1. Vocês deixaram de dar graças a Deus e voltaram-se para as criaturas, para adorar as criaturas. E isso é idolatria, isso desagrada a Deus. Então o pecado ele causou tudo isso. Né?
Lá em Efésios, Paulo vai dizer, olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Bom, nós trabalhamos também bastante em Romanos capítulo 7, aquele exemplo que Paulo dá da própria vida dele. Ele mostra ali em Romanos 7 de como ele enfrentava essa luta, essa batalha espiritual, quando ele diz, olha, eu percebi em mim o mal, o pecado que habita em mim. Existe uma lei do pecado que habita em mim, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. É uma guerra que Paulo enfrenta, é uma batalha espiritual que ele enfrenta entre a sua carne, entre os resquícios do pecado que ainda habitam nele, e a realidade do Espírito, o Espírito Santo de Deus que também habita nele. E essa é uma guerra que todos nós enfrentamos. A partir do momento que você se entrega ao Senhor Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo ele vem habitar no seu coração, lembra que o seu coração ele foi tomado em primeiro lugar pelo pecado. E agora o Espírito Santo vem habitar também dentro de você. É uma força contrária, uma força oposta. Não no mesmo nível de igualdade, porque nós entendemos que o pecado ele não está no mesmo nível de igualdade, de força do Espírito, né, de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito de Deus em nós. Mas é uma guerra que acontece dentro dos nossos corações. Nós lutamos o tempo todo com essa realidade entre agradar a Deus e agradar a nossa carne pecaminosa. Entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da nossa carne. Por isso que quando Jesus diz, olha, se você quiser me seguir, você precisa abrir mão do seu eu. Você precisa negar a você mesmo. Você precisa abrir mão dos seus desejos pecaminosos, dos seus desejos carnais. Porque do contrário, não dá para você ser discípulo de Jesus, não dá para você seguir a Cristo e ao mesmo tempo fazer a vontade da sua carne, ao mesmo tempo viver para satisfazer os seus desejos carnais. Ou nós servimos ao Senhor Jesus, ou nós servimos ao pecado que habita em nós, a nossa carne. Então essa é a batalha, essa é a guerra que nós enfrentamos dia após dia, e essa é a guerra que ele está dizendo em Romanos capítulo 7. Bom, dado esse resumo, esse panorama geral do que a gente vem trabalhando nesse trimestre todo, eu queria hoje concluir esse tema, esse tópico sobre o pecado que habita em nós. E nós vamos fazer isso lendo com calma Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 8. Lembra que o Romanos 7 a gente já trabalhou por algumas aulas, a gente já falou sobre isso. A gente já falou também um pouquinho da primeira parte de Romanos 8, quando ele diz, olha, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele vai dizer isso, olha, ele olha para ele mesmo no final do capítulo 7, Paulo olha para si mesmo e diz, miserável homem que sou, eu sou pecador, eu fui corrompido pelo pecado, eu sou um homem miserável, ele diz aí no verso 24 do capítulo 7, desventurado o homem que sou, mas ao mesmo tempo, no versículo 25 ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então é esse equilíbrio que precisa haver na nossa vida cristã. A gente precisa aprender a olhar para nós mesmos e dizer, miserável homem que sou, eu não sou bom e eu não fui salvo porque eu mereço. Eu merecia a condenação, eu merecia o juízo, eu merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. E eu sou o pecador. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, e aí ele diz assim, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então ele diz, olha, só existe vitória nessa batalha por meio de Cristo. Então ele olha para si e ele diz, olha, por mim mesmo eu não consigo vencer, desventurado o homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo que venceu o pecado, que venceu a morte,
e que tomou a cruz no nosso lugar. Graças a Deus por Jesus Cristo. E agora, por causa de Cristo, aí ele começa o capítulo 8. Não há mais nenhuma condenação para mim. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é isso que Paulo ele tem trabalhado aqui na sua carta aos Romanos. Bom, vamos voltar agora então. Eu quero convidar você, se você puder, tiver acesso aí à sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos lá em Romanos capítulo 6. E eu vou fazer a leitura e vou pedir para você acompanhar. A gente vai lendo por partes, para não ficar tão cansativo, tá? Romanos capítulo 6, aí a gente vai pular o capítulo 7, porque nós já vimos, e nós vamos terminar a nossa aula com Romanos capítulo 8, com aquilo que ele ensina, principalmente no final de Romanos capítulo 8. Então olha só, Romanos capítulo 6, os primeiros 14 versículos, Paulo ele diz assim, olha só: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então olha só, a primeira parte de Romanos capítulo 6, Paulo ele tá trabalhando aqui uma doutrina extremamente importante, que é a doutrina da união com Cristo. O cristão, a partir do momento que ele entrega a sua vida a Cristo, a partir do momento que o Espírito Santo entra no seu coração e faz essa obra de regeneração, ele troca o coração de pedra e nos dá um coração de carne. A partir do momento em que nós nos tornamos cristãos, a Bíblia diz que nós somos unidos a Jesus Cristo. E a partir do momento que nós somos unidos a Cristo, nós somos unidos uns aos outros. Os irmãos da igreja, os outros cristãos, né? Todos os cristãos, toda a igreja. A igreja é um povo que foi unido a Cristo e unido um ao outro. Essa é a realidade que a Bíblia nos ensina. Então Paulo está escrevendo aqui sobre essa união que existe, essa comunhão íntima que existe do crente com o seu Senhor Jesus Cristo. Tá? Para Paulo, e isso é importante a gente entender, o evangelho para Paulo não era simplesmente uma teoria impessoal, uma teoria mecânica, algo que você aprende lendo livros, como você aprende qualquer outra matéria na faculdade ou em qualquer outro lugar, na escola. Para Paulo, o evangelho é algo muito prático e o evangelho ele é algo muito pessoal. Então o evangelho não é uma teoria, simplesmente, mas ele é algo prático
e pessoal. E Paulo, se você olha para a vida de Paulo, você vê que Paulo ele era extremamente apaixonado por espalhar a mensagem de Cristo aonde quer que ele fosse. Ele diz lá em Coríntios, olha, eu resolvi pregar Cristo e esse crucificado. É isso que eu faço, essa é a minha missão. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então a vida dele era essa, a vida dele era espalhar a mensagem de Cristo. Mas ao mesmo tempo ele também entendeu que esse evangelho que ele pregava, que esse evangelho do Cristo crucificado, não seria bem recebido pelas pessoas. Paulo entendia também que esse evangelho que ele pregava, o evangelho de Cristo, ele muitas vezes seria recebido com ceticismo, as pessoas iriam duvidar dele, as pessoas não iriam compreender direito o que Paulo estava dizendo, e as pessoas se colocariam em oposição direta ao evangelho de Jesus Cristo. E ele enfrenta esses obstáculos a partir do capítulo 6. Ele levanta alguns questionamentos que poderiam surgir entre aqueles que estavam ouvindo o evangelho. Então, em primeiro lugar, olha só, Paulo ele traz um argumento, uma pergunta, na verdade, no versículo 1. O versículo 1 do capítulo 6, ele fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então ele considera uma possível argumentação contra aquilo. Tem uma afirmação que ele faz no capítulo 5, no verso 20. Paulo ele escreve assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele faz essa afirmação lá no capítulo 5, no versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, agora no capítulo 6, Paulo ele considera que talvez alguns, ao ouvirem aquela afirmação do capítulo 5, possam argumentar, possam reagir àquela afirmação dizendo isso. Então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então a gente deve continuar no pecado para que a graça seja mais abundante? Então a gente deve continuar pecando para que a graça se manifeste cada vez mais em nós? É isso que você quis dizer? Então é esse questionamento que Paulo levanta no capítulo 6, versículo 1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E esse é o questionamento que ele faz. Em outras palavras, uma vez que a graça ela se manifesta em nós, uma vez que a graça ela cobre todas as coisas, será que os nossos pecados de alguma forma trazem glórias a Deus? Estão debaixo dessa graça? Será que quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar? E aí a resposta de Paulo é: de jeito nenhum. É óbvio que não, é claro que não. Por quê? Aí ele responde no versículo 2 com uma outra pergunta. Ele fala assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A partir daqui ele vai trabalhar essa doutrina da união com Cristo. E ele vai dizer, olha, pertencer a Cristo significa estar unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Os versos 3 a 5 ele vai dizer isso. Ou porventura ignorais, verso 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então olha o que Paulo está dizendo. Nós fomos unidos a Jesus Cristo na sua morte. Ou seja, a morte de Cristo nos traz vida. A partir do momento que nós somos unidos a ele, Paulo está dizendo,
nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo, e como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, nós andamos agora, nós participamos da morte, do sofrimento, da morte, da ressurreição de Cristo, para que hoje nós possamos andar em novidade de vida. Não mais como escravos do pecado. Então Paulo está dizendo, é mentira você dizer que quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar. De modo nenhum. Porque nós fomos unidos a Cristo na sua morte. Nós morremos para o pecado. Nós lutamos sim contra o pecado. Nós pecamos muitas vezes e de muitas maneiras, mas nós não mais vivemos no pecado como antes. Nós não mais somos escravos do pecado. O nosso antigo eu, a nossa velha natureza, ela era escravizada pelo pecado. Nós andávamos em pecado, nós pecávamos sem peso na consciência. Nós estávamos vivendo completamente em uma direção oposta àquilo que Deus havia designado para nós. Mas agora, em Cristo, a partir do momento que Ele morre por nós, pelos nossos pecados, a partir do momento que nós somos unidos a Ele na sua morte e na sua ressurreição, nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos para viver uma vida agora de liberdade. Olha o que ele escreve nos versos 10 e 11 do capítulo 6. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Agora nós vivemos não mais para o nosso eu, para o nosso pecado, para satisfazer os meus próprios desejos. Nós vivemos agora para Deus. Aí o verso 11 ele fala assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então essa primeira parte do capítulo 6, Paulo está ensinando essa doutrina da união com Cristo, para mostrar o porquê que nós não devemos mais viver como escravos do pecado. Nós não estamos mais à mercê, nós não somos mais escravizados pelo pecado, porque agora nós somos unidos a Cristo para andar em novidade de vida. E aí a gente vai agora para a segunda parte de Romanos 6, que vai do capítulo 15 do versículo 15 até o 23, e Paulo ele escreve assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo está dizendo assim, capítulo 6, no verso 14, nós não mais estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então, e agora entra um outro questionamento que ele faz. Como a lei não tem mais lugar no evangelho da graça, algumas pessoas estavam assumindo que a lei não tem lugar na vida do cristão também. As boas obras são irrelevantes para os cristãos. Se nós já não estamos mais debaixo da lei, a lei não tem mais espaço, as boas obras não têm mais espaço, porque é tudo pela graça.
e nós vivemos agora pela graça. E nós não precisamos mais nos preocupar com a lei, e nós não precisamos mais nos preocupar em fazer boas obras. Isso nada mais faz sentido, né? E essa era uma visão comum na época de Paulo, e essa é uma visão comum nos dias de hoje. Pessoas que negam enfaticamente essa noção do capítulo 6, versículo 15, que é o questionamento que Paulo diz: então nós havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Nós não mais precisamos nos preocupar com essa questão da lei, nós não mais precisamos nos preocupar em agir de maneira correta, porque agora nós estamos debaixo da graça, Deus nos aceita como nós somos, e eu não preciso me preocupar com mudar de vida, porque Deus me aceita do jeito que eu sou. Paulo ele vai responder essa questão, ele vai responder esse problema. Só que ao invés dele continuar falando sobre a união dos crentes com Cristo, como ele fez até o versículo 13, ele se concentra agora numa outra analogia, numa outra figura, que é a da escravidão. Ele vai dizer assim, que antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado. Olha lá, o capítulo 6, verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E o verso 20, ele repete a mesma coisa, ele diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Então ele vai trabalhar essa analogia da escravidão. Antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós irmos até Cristo para a nossa salvação, para a vida eterna, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos dominados pela nossa natureza pecaminosa. Nós vivíamos para satisfazer os nossos desejos pecaminosos, os nossos desejos carnais. A nossa vida era marcada pela obediência ao pecado, ou pela desobediência a Deus. Lá em Efésios 2, Paulo vai dizer: vocês eram filhos da desobediência, né? Escravos do pecado, mortos nos delitos e pecados, viviam uma vida de impureza. E qual era o salário que nós deveríamos receber? Qual era o prêmio que nós receberíamos, podemos dizer assim? A morte. Porque ele vai dizer: o salário do pecado é a morte. Ou seja, aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem debaixo da escravidão do pecado, o salário deles é a morte. O que eles vão receber e o que eles já recebem em vida é a morte. Morte espiritual e, por fim, a morte física, que também é um fruto do pecado. E, por fim, a morte eterna. Esse é o poder que o pecado exerce na nossa vida. Não existe pecadinho ou pecadão do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus. Existem sim pecados que trazem consequências maiores e pecados que trazem consequências menores para a nossa vida. Mas existem pecados que nos afetam simplesmente a quem pecou, e existem outros pecados que afetam outras pessoas, que afetam uma família, que afetam uma empresa, que afetam outros indivíduos. Então existem assim essas diferenças, mas diante de Deus não existe pecadinho e pecadão. O pecado gera cada vez mais pecado. O pecado é desobediência contra Deus. O pecado, ele ofende a Deus, independente de qual seja, né? E ele tem o poder de controlar a nossa mente se nós continuarmos dando espaço para ele. Se nós continuarmos dando espaço ao pecado, ele vai controlar a nossa mente, ele vai gerar dúvida no nosso coração e nós vamos sendo dominados cada vez mais como escravos. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Só que existe uma outra realidade. Cristo ele nos liberta da escravidão do pecado por meio de um ato de justiça. Lá no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz isso. Olha o que ele escreve. Pois assim como por uma só ofensa, aquela lá de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por meio de um ato de justiça de Cristo, a sua morte e ressurreição na cruz, nós recebemos a justiça de Jesus Cristo. Nós não mais somos escravos do pecado. Por causa daquele único ato que Cristo realizou, o resultado agora é que, uma vez que nós somos unidos a esse Jesus, nós nos tornamos escravos, não do pecado, mas escravos da justiça. É o que ele diz no capítulo 6, verso 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A palavra servos aqui é a mesma palavra para escravos. Então nós deixamos de ser escravos do pecado. E a nossa libertação, a nossa liberdade consiste em nós nos tornarmos escravos de Cristo. Nós somos livres verdadeiramente a partir do momento que nós nos tornamos escravos de Jesus Cristo. A partir do momento que Cristo se torna nosso Senhor. Quando Cristo se torna o nosso Senhor, aí então nós somos verdadeiramente livres. Quando nós vivemos agora, quando nós passamos a viver como escravos de Cristo, essa é a verdadeira libertação. Essa é a verdadeira liberdade. Porque agora eu não mais vivo para satisfazer os meus desejos como um escravo. Eu não mais estou preso aos meus desejos pecaminosos. Eu fui liberto e eu me tornei escravo de Cristo. E esse é o resultado de nós sermos unidos a Jesus Cristo. Então, agora tem um outro ponto importante aqui. Liberdade do pecado, essa libertação que Cristo traz, não significa que nós estamos livres completamente de certos padrões de comportamento. A gente já viu isso, né? A vida cristã é um processo. A santificação é um processo diário, dura a vida toda. Então, não significa que eu me converti hoje e amanhã a minha vida está completamente diferente. Que eu não vou mais ter problema com nada que eu tinha antes. Eu não mais vou precisar lutar contra os pecados que eu lutava antes, porque agora Cristo faz parte da minha história, Cristo entrou no meu coração, então eu nunca mais vou ter problema com o pecado. Os meus comportamentos mudaram da água para o vinho. A gente sabe que não é assim. É um processo. Nós recebemos um novo coração, sim. Nós nos tornamos escravos da justiça de Cristo, sim. Ou seja, a nossa posição diante de Deus muda. Nós não mais somos alvos da condenação, mas nós fomos libertos da condenação. Só que essa transformação do nosso comportamento, a transformação externa, ela é um processo e dura a vida toda. Nós lutamos diariamente contra o pecado. Nós somos agora livres para obedecer a Deus e para viver em retidão. E como Paulo diz aqui em Romanos 6, para viver em novidade de vida. Essa é a promessa que nós temos em Cristo. É a promessa da vida eterna. Mas até nós chegarmos lá, existe um caminho grande, uma jornada que nós temos que trilhar como escravos de Cristo. E Cristo ele vai nos ajudando, Cristo ele vai nos transformando diariamente. Cristo ele vai nos santificando diariamente por meio do seu Espírito. Nós seguimos essa vida de retidão porque nós fomos unidos a Cristo. E agora nós podemos viver essa novidade de vida por meio do seu Espírito. Depois de dizer tudo isso, capítulo 7, Paulo vai falar, ele vai dar um exemplo dele, a luta que ele tem para mostrar mesmo que não é de uma hora para outra. O próprio Paulo está dizendo isso, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Existe uma luta entre a minha carne e o Espírito Santo que habita no meu coração. Então é um processo que a gente chama de santificação. Só que aí a gente entra em Romanos capítulo 8. E eu quero ler agora Romanos 8, a primeira parte que Paulo começa dizendo o seguinte, a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós não mais andamos segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito. Nós temos um novo princípio de vida dentro de nós. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, são escravos da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, ou seja, aqueles que vivem como escravos do pecado vivem para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Aqueles que vivem como escravos de Cristo caminham para a vida e caminham para a paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, ou seja, aqueles que foram unidos a Cristo, aqueles que passaram por um processo de conversão, eles não mais estão na carne, mas estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E esse é óbvio, né? Todos aqueles que são unidos a Cristo receberam o Espírito Santo. Não existe um cristão sem o Espírito Santo, né? Não existe vida cristã. O Espírito Santo ele não é dado num outro momento da sua conversão. Deus ele não nos dá o Espírito em parcelas, né? A partir do momento que você se converte, que você é unido a Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo habitando em você. Por isso que Paulo diz isso. Se não tem o Espírito, é porque não pertence a Deus. Se, porém, Cristo está em vós, verso 10, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então aqui no começo de Romanos 8, Paulo está anunciando corajosamente o triunfo sobre o pecado. Ele diz, olha, apesar do estrago que o pecado faz na nossa vida, apesar da ofensa que o pecado é para Deus, apesar dessa luta imensa que nós enfrentamos contra ele, em Cristo existe triunfo. Em Cristo nós vencemos, né? Na morte de Cristo na cruz, o pecado ele foi condenado de uma vez por todas. Então, a partir do capítulo 8, Paulo ele vai ensinar isso. Todos aqueles que estão em Cristo são libertos da lei do pecado. Não são mais escravos do pecado. Não existe um cristão carnal. Ou você está em Cristo, no Espírito, ou você vive sob a escravidão da carne. Existem cristãos que pecam, sim, porque nós pecamos, né? Nós ainda somos pecadores. Mas nós não vivemos no pecado como um estilo de vida. O pecado não mais pode nos dominar, porque Cristo é quem domina sobre nós, se Cristo é de fato nosso Senhor. Então, nos versos 5 até o 11 de Romanos 8, Paulo ele enfatiza o papel do Espírito Santo. O Espírito ele equipa os crentes para andar com Deus. Os cristãos são capacitados a andar com Deus por meio do Espírito Santo. É o Espírito que faz essa obra em nós, de nos capacitar, de nos equipar, de nos ajudar a andar em novidade de vida. E aí nos versos 12 a 17, Paulo diz assim, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos,
também com ele seremos glorificados. Aqui nessa parte agora, Paulo está concentrando a sua atenção nas bênçãos que nós recebemos por meio do Espírito. Nós estamos seguros e confiantes de que no Espírito agora nós somos filhos de Deus. Nós não mais somos escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus. Paulo está explicando aqui que os crentes são capacitados pelo Espírito, né, para combater o pecado, para mortificar o pecado, as exigências da carne, né? E nós temos agora esse poder, essa capacitação, porque nós somos filhos e filhas de Deus agora. Quando nós somos unidos a Cristo, ao Filho de Deus legítimo, nós somos adotados na família de Deus. Cristo é o Filho de Deus legítimo. Nós, unidos a Ele, passamos a ser agora filhos e filhas de Deus também. Adotivos de Deus. Tá? É isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo nos garante isso. Nós somos adotados na família de Deus. Nós nos tornamos co-herdeiros com o seu Filho Jesus Cristo. Nós ganhamos agora um privilégio de chamar Deus de Pai. É por isso que Jesus, quando ele vai ensinar os seus discípulos a orarem, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Então, nós somos filhos e filhas de Deus, co-herdeiros com Cristo. Deus ele nos dá uma família, Deus ele nos dá uma identidade e Deus ele nos dá uma herança eterna a partir do momento que nós somos unidos ao seu Filho Jesus Cristo. E é essas bênçãos que nos trazem segurança e paz nessa vida. Nós estamos seguros em Cristo na luta contra o pecado. No entanto, aí ele continua Romanos 8, existe sofrimento. Nós estamos seguros, nós estamos em paz com Deus, nós somos unidos a Cristo, nós somos da família de Deus agora, Deus é nosso Pai, Ele nos sustenta, mas ainda assim o sofrimento está ao nosso redor. As notícias estão cheias de tragédias. Os desastres são inimagináveis, esse momento que nós vivemos hoje, né? Passamos por dores, passamos por sofrimentos. E muitas vezes as dificuldades da vida nos levam a duvidar de Deus. Como que a gente reconcilia, ou como que a gente concilia, né, a realidade do sofrimento humano com essas promessas que Deus nos faz na sua palavra? Como que nós conciliamos a realidade da dor e do sofrimento com essa realidade de que Deus é nosso Pai e Ele nos sustenta e nele nós temos tudo o que precisamos? E aí é o que Paulo vai trabalhar no final, na segunda parte de Romanos 8. Romanos 8, ele nos lembra que esse mundo atual que nós vivemos, ele está corrompido pelo pecado. Mas ainda assim Deus tem os melhores planos reservados para os seus filhos, para o seu povo. Né? Paulo ele reconhece que toda a criação geme, suporta angústias e aguarda a redenção. Olha o que ele diz aí, versículos 18 até o 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então ele diz, olha, toda a criação sofre, nós sofremos, a criação suporta angústias até agora por causa do pecado. No entanto, Paulo ele nos encoraja aqui a olhar para além dos sofrimentos atuais desse mundo. Ele diz, os sofrimentos de hoje, as dores que nós enfrentamos hoje, não podem nem se comparar com a glória que um dia vai ser revelado tanto para nós quanto para toda a criação. É o que ele diz no verso 18. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não
podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está incentivando aqui os cristãos a confiar em Deus, a confiar na intercessão do Espírito, que é o que ele vai falar um pouco mais para frente agora, né? Para que eles possam suportar esses períodos de sofrimento e dor. Ele diz aí no verso 26, também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Quando passamos por momentos de lutas, nem orar como convém nós sabemos, Paulo está dizendo. Mas o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos une a Cristo, que nos garante essa adoção, que nos torna filhos de Deus, esse Espírito intercede por nós. O Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí no verso 27 Paulo diz assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito, ele conhece as nossas necessidades e, acima de tudo, o Espírito, ele conhece a vontade de Deus e ele ora, ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo está nos encorajando aqui a confiar na intercessão do Espírito, tá? Paulo ele reconhece que nós somos fracos e nesses momentos é o Espírito Santo que nos ensina a orar. É o Espírito Santo que intercede por nós. Lá no final, no verso 34 do capítulo 8, ele vai dizer que o próprio Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está sentado à direita de Deus e ele também intercede por nós. Isso aqui é algo importantíssimo. Todas as vezes que você ora, tenha isso muito certo com você. O Espírito Santo dentro de você intercede por você e Jesus Cristo à direita de Deus Pai lá no céu, ele também intercede por você. Então você tem dois intercessores de primeira, orando, advogando em seu favor, porque ele nos conhece e ele conhece a vontade do Pai. Nós não sabemos orar como convém, nós não conseguimos sondar o nosso coração é enganoso, mas aquele que sonda os nossos corações, ele nos conhece e ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós dentro de nós e o Filho de Deus, Jesus Cristo, intercede por nós fora de nós, à direita de Deus Pai. E por causa dessa glória vindoura e por causa da intercessão do Espírito, Paulo ele vai dizer o seguinte, que os crentes podem confiar nos planos do Pai. Versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A salvação eterna não é deixada ao acaso. Não acontece mecanicamente. Aqueles que amam a Deus podem confiar nos seus cuidados e na sua providência. Nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus por meio do seu Espírito. Nós somos unidos a Jesus Cristo e é Ele que nos garante a segurança nessa vida e a vida eterna. Por isso, eu termino agora com o final de Romanos 8. Nada pode nos separar de Deus. Por causa do que Cristo fez na cruz e por causa dessa obra que o Espírito aplica dentro de nós. Então, aquilo que Cristo fez na cruz foi uma obra, a gente chama de uma obra objetiva. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Existe uma obra subjetiva que acontece dentro de nós, que é o Espírito Santo que vem dentro de nós e aplica aquilo que Cristo fez na cruz no nosso coração. Então, Jesus Cristo morreu por nós na cruz. O Espírito Santo ele vem e aplica aquela obra de Cristo no nosso coração e nos faz crer naquilo que Cristo fez por nós. E ele nos une espiritualmente a Jesus Cristo. E ele nos torna filhos de Deus. E aí, esse é o argumento, essa é a sequência do argumento de Paulo. E agora, Paulo lhe diz no final do capítulo 8, nada mais, por causa dessa obra, nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
né? Paulo ele quer que os seus leitores aqui compreendam as implicações do evangelho da graça. Por isso que no versículo 38 ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que nós podemos dizer em resposta a todas essas coisas, a essa obra de Deus por meio do Espírito? E aí ele responde isso com uma série de perguntas retóricas. Olha aí os versos 31 a 35. E a gente está encerrando. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou pandemia, ou coronavírus? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E olha o que ele diz no verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo ele faz uma série de perguntas. Ele expõe essa ideia agora de que nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E aí na segunda parte do verso 31 ele acrescenta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui não é uma expressão de dúvida, ele não está duvidando. É uma expressão de fé. Deus ele é por nós. Então quem será contra nós? É precisamente porque Deus ele é por nós, a gente tem essa certeza da sua presença e da sua proteção permanentes. Essa é a promessa que Deus nos fez. Eu nunca te abandonarei, jamais te desampararei. E em Cristo, isso se torna uma realidade para nós. E o Espírito Santo, ele aplica essa verdade dentro de nós. Será que Deus atenderá a todas as nossas necessidades? Paulo ele responde no verso 32, a partir do verso 32. Ele faz um argumento do maior para o menor. É uma técnica comum no ensino judaico. Vai do geral para o específico. E ele diz assim, olha, se Deus estava disposto a dar o seu filho por nós, será que ele reteria as nossas necessidades diárias? Aquele que deu o seu único filho amado para morrer pelos nossos pecados, será que ele não cuidará de nós nos mínimos detalhes? Então, para Paulo, em Romanos 8, não há dúvida da provisão de Deus. E essa é uma certeza que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Nós não podemos ter dúvidas de que aquele que deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele fala para nós não andarmos ansiosos, esse é o argumento que ele usa. Se Deus cuida das plantas, dos lírios, será que ele não vai cuidar das nossas necessidades? Se Deus cuida dos pássaros, será que ele não tem de vós muito mais valor? Será que ele não vai cuidar das nossas necessidades? Além disso, esse é o argumento que Paulo termina, Deus ele já forneceu a justificação em Cristo. Nós somos justificados com Cristo. Nós não mais estamos debaixo da condenação de Deus. Quaisquer acusações contra nós agora não são válidas. São inválidas. Já é assim que ele começa o capítulo 8. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
o veredito de Deus, ele não pode ser mudado. Ele é o justo juiz. Uma vez que ele bateu o martelo e disse justificado, o veredito de Deus não pode ser mudado. Cristo, ele morreu, Cristo, ele ressuscitou, e ainda hoje ele intercede por nós à direita do Pai, ele intercede em nosso favor, né? E por isso nós não temos motivos para ter medo do castigo e da condenação, se nós estamos de fato unidos a Jesus Cristo. E nós temos todos os motivos para confiarmos na redenção de Deus por nós. A pergunta final de Paulo, no versículo 35, ele volta à realidade do sofrimento. Verso 35 ele diz aí: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E aí a resposta dele é muito enfática. Mesmo os piores horrores da vida não podem romper os laços do amor de Deus. É assim que ele termina o capítulo 8. Em todas essas coisas, diante do mal e do sofrimento do mundo, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Lembre-se dessas promessas de Deus, de que Ele nunca nos abandona e que Ele nunca nos desampara. Embora a gente possa encontrar questionamentos, dúvidas com relação ao Evangelho da Graça, a gente pode descansar nessa certeza da fé, né? Não porque nós entendemos tudo, porque muitas vezes nós passamos por momentos, esse, por exemplo, que nós vivemos hoje no mundo, muitas vezes nós não entendemos. Então, a certeza que Cristo nos traz não tem a ver com nós entendermos tudo, mas tem a ver com a gente confiar em Deus mesmo quando a gente não entende. A paz de Cristo que excede todo o entendimento é isso. É nós dizermos: eu estou em paz com Deus e eu confio em Cristo, mesmo nesses momentos em que eu não entendo nada. Que a gente nunca possa perder de vista a fidelidade de Deus para conosco. Tá? E é assim que eu queria terminar, então, os nossos estudos sobre essa realidade do pecado. O pecado, ele existe, ele é real, ele tem poder. Mesmo nos cristãos, existem resquícios do pecado em nós, no nosso coração, nós lutamos contra ele, mas a gente precisa entender também, de acordo com Romanos 6 e Romanos 8, que nós somos unidos a Cristo. E uma vez que nós somos unidos a Jesus Cristo, nós não mais somos escravos do pecado. O pecado, ele não mais tem poder e domínio sobre a nossa vida. Nós pecamos e nós lutamos contra ele, mas nós não mais vivemos no pecado como um estilo de vida, porque o nosso Senhor agora não é mais o pecado, mas é Cristo. Nós somos escravos de Cristo, e em Cristo nós temos a segurança e a certeza da vida eterna. Aquilo que Cristo fez na cruz por nós, a obra do Espírito Santo dentro do nosso coração, nos tornando filhos de Deus, nos trazem essa certeza de que mesmo nessa luta contra o pecado e mesmo diante de tanta dor e de tanto sofrimento do mundo que geme, que suporta angústias por causa do pecado, nós temos essa garantia de que nós andamos em novidade de vida. Nós temos essa garantia de que nós estamos unidos a Cristo. Nós morremos para o pecado e nós vivemos para Cristo. E agora a nossa vida toda é vivida com essa perspectiva. Nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria orar por você e encerrando a nossa aula de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso em que nós podemos nos reunir, mesmo que online, mesmo que virtualmente, para estudar e meditar na Tua Palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra nos nossos corações e que nós possamos ter essa certeza e essa segurança de que nada pode nos separar do Teu amor que está em Jesus Cristo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito faça essa obra dentro de nós, nos trazendo cada dia mais a certeza e a segurança e a paz de Jesus Cristo.
Que a nossa vida seja vivida nessa perspectiva. Que nós não mais somos escravos do pecado, mas somos escravos do Senhor Jesus. Que a nossa vida seja vivida para o Senhor, dia após dia. E que o Teu Espírito Santo faça essa obra de santificação em nós. Nos transforme cada dia mais, para que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a todos. E eu quero convidar você para estar com a gente de novo à noite, 7 horas da noite, no horário que seria o nosso culto normal aqui na igreja. Nós vamos nos reunir mais uma vez online para meditar na palavra de Deus, para adorar o Senhor. Então eu quero convidar você para reunir-se aí na sua casa com a sua família. Compartilhe o link, a página da nossa igreja, para que mais pessoas possam entrar, para que mais pessoas possam ouvir do Evangelho. Então fica aí o convite, hoje às 7 horas, o nosso culto, tá bom? Deus abençoe, um bom domingo aí para todo mundo e até às 7 horas, se Deus quiser, através desse mesmo canal aqui da nossa página do Facebook, ok? Fiquem com Deus e até a próxima!